Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Banco do Brasil anuncia pré-custeio de 16 milhões de reais para a safra 21-22. Taxas de juros variam entre 5% e 6%. Custo de produção da próxima safra aumenta, mas poder de compra do agricultor ainda compensa aquisições antecipadas de insumos. Tributação no agro. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a área na divisa entre Mato Grosso e Pará pode gerar cobrança de impostos para produtores. Na previsão do tempo, confira as janelas favoráveis para o avanço da colheita pelo país. Já no Acre, 10 cidades estão em estado de calamidade pública devido à cheia dos rios. E mais, a partir de hoje você confere a série de reportagens Produção e Consumo dos Alimentos na Pandemia. No primeiro episódio, o assunto é um dos principais produtos da cesta básica, o arroz. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. O mercado financeiro ainda observa hoje os desdobramentos na troca de comando da Petrobras. É aguardado, na realidade, o resultado da reunião do Conselho de Administração da companhia, que começou de manhã e avalia a indicação do nome do general Joaquim Silva e Luna para integrar a presidência da estatal. Se a troca for confirmada, o general Joaquim vai ocupar o lugar do executivo Roberto Castelo Branco. Durante a manhã, o dólar e o Ibovespa operavam em alta. Vamos ver então como estão os indicadores neste momento, aqui comigo na tela do Mercado e Companhia. Dólar comercial à venda, R$ 5,46, mais um, alta de 0,17%. Agora os números do Ibovespa. 114.020 pontos, alta de 1,20%. Com a alta dos combustíveis, analistas indicam que a demanda por etanol tende a crescer. E outro fator que sustenta essa perspectiva é a retomada das atividades que foram paralisadas com a pandemia. Acompanhe. Evidentemente que é um momento que a gasolina sobe, a tendência do etanol também é subir. Depende muito do equilíbrio entre oferta e demanda. Se o etanol ficar mais competitivo com a gasolina por muito tempo, em algum momento ele vai subir, porque o equilíbrio entre oferta e demanda sempre vai existir. Nós estamos agora em plena safra, um momento de transição para a safra 21-22, o mercado está equilibrado entre oferta e demanda e esses preços vão continuar sendo relativos. Temos uma distribuição muito eficiente, o que faz com que os preços sejam competitivos em relação à gasolina. Temos uma política tributária muito inteligente por parte do governo de Mato Grosso, que preserva os empregos, mais de 10.300 que nós geramos aqui no estado, e com isso nós conseguimos atingir o consumidor com preços realmente competitivos. De toda sorte, a pandemia em 2020 causou sérios problemas, até porque ela se iniciou exatamente quando começou a safra em abril de 2020. Nós tivemos uma queda de consumo em torno de 60%, mas felizmente ao longo do ano ele veio se recuperando, mesmo assim ainda está 8,5% abaixo de 2020 em relação a 2019. Janeiro manteve os mesmos volumes de dezembro, por isso podemos acreditar que, havendo a retomada da atividade econômica, como está havendo com algum vigor, nós poderemos atingir os mesmos níveis de 2019. De acordo com o indicador da Datagro, o preço do etanol hidratado na usina já subiu 8% na semana passada e nessa semana a expectativa é que os preços continuem em tendência de alta, uma vez também que devemos levar em consideração outro fator muito importante, que é a perspectiva que as usinas na região Centro-Sul atrasam o início da safra 21-22, levando em consideração o atraso no desenvolvimento da cana em virtude da seca de 2020 e agora da irregularidade da incidência de chuvas entre janeiro e fevereiro. Tá? Há muitas incertezas e ruídos em relação a qual pode ser a nova política de preço da Petrobras. Esperamos que a Petrobras não controle os preços
conforme isso já aconteceu na nossa história entre os anos de 2010 e 2014, mais especificamente durante a última gestão da presidente Dilma Rousseff. O Banco do Brasil anunciou de manhã 16 bilhões de reais para o custeio antecipado da próxima safra 21-22. O recurso é quase 7% maior do que o ofertado no ano passado e as contratações podem ser iniciadas hoje mesmo. No evento, a diretoria do banco também comunicou um novo aporte de crédito para a compra de maquinário na safra atual. Quem acompanhou tudo isso e tem as informações completas direto de Brasília é a repórter Paola Cuenca. Paola, boa tarde. Explica pra gente como é que vai funcionar esse recurso. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, como você mesmo mencionou, desses 16 bilhões de reais do custeio antecipado que foram anunciados hoje, os correntistas do Banco do Brasil já podem começar as contratações, tanto utilizando o aplicativo, quanto indo até uma agência e conversando com o gerente para fechar esse contrato. Eu lembro a nossa audiência que no custeio antecipado do ano passado, anunciado em 2020 para esta safra atual, o Banco do Brasil disponibilizou 15 bilhões de reais. Mas houve ali, logo depois desse anúncio, que aconteceu em fevereiro de 2020, o estouro do estado de calamidade pública da pandemia e aqueles meses mais críticos para fechamento de negócios. Tanto é que dos 15 bilhões de reais que foram disponibilizados, apenas 8 bilhões acabaram sendo utilizados pelos produtores rurais. Mesmo assim, com essa baixa procura, o Banco do Brasil entendeu que, pelo apetite que foi demonstrado neste plano safra atual, de fato acontecendo, seria importante disponibilizar mais recursos nesse custeio antecipado em 2021. Agora, 16 bilhões de reais. A gente preparou algumas telas com as condições de financiamento desses 16 bilhões para os produtores. Quem faz parte do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, vai ter taxas ali de 5% ao ano para fechar os negócios. O teto de financiamento está em R$1,5 milhão de reais e o prazo é até 14 meses. Já para os demais produtores rurais, o custeio agropecuário, as taxas são de 6% ao ano, com um limite de financiamento de R$3 milhões e o prazo também de 14 meses. Durante esse evento online, o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, João Rabelo Júnior, destacou estudos que mostraram como foi essa variação do custo de produção de fevereiro do ano passado até outubro, que é quando o plantio está mais forte. Na soja, o aumento dos custos de produção foi de ali por volta de 18%, para o milho por volta de 16% e no algodão 12%. Então, mostrando a importância de antecipar esse custeio e comprar os insumos, não ficar suscetível a possíveis aumentos dos custos de produção. Bom, mas não foi só essa novidade. Você também falou de um novo aporte aí de R$1 bilhão para a compra de maquinários. Em novembro, o Banco do Brasil já tinha utilizado recursos próprios para jogar R$1 bilhão em linhas de financiamento de maquinários. Só que esse R$1 bilhão que foi disponibilizado ali em novembro já está quase esgotado. E é por isso que o banco, então, está fazendo um novo aporte de recursos próprios, mais R$1 bilhão, que eles acreditam que pode dar conta de toda a demanda dos produtores até o início do próximo Plano Safra. Esse R$1 bilhão vai ficar disponibilizado pela linha Investe Agro do Banco do Brasil. E, além disso, os produtores que precisarem fazer renegociação dos financiamentos vão ter a dispensa da tarifa de análise de crédito. O presidente do Banco do Brasil anunciou essa retirada da tarifa, que era de 0,5% do valor que precisa ser renegociado. Essa tarifa, então, não precisa mais ser paga, é um estímulo para que o produtor consiga fazer a recuperação do caixa dele, não precisando pagar essa outra tarifa. E, Paula, não é só o Banco do Brasil que está com recursos para o pré-custeio, né? A gente falou ontem, que a Caixa Econômica Federal também anunciou que está ofertando 12 bilhões aos produtores. A gente apurou aqui, não é isso? É isso mesmo, Priscila. Ontem foi realizada uma live entre o presidente da Caixa Econômica Federal e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para deixar claro esse anúncio de 12 bilhões de reais disponibilizados pela Caixa para o custeio também antecipado. O presidente da Caixa Econômica Federal deixou claro que esse recurso ele já está disponível desde dezembro do ano passado e que até agora já foram utilizados 8 bilhões. Então, ainda tem pouquinho recurso, aí tem 4 bilhões para serem utilizados até o início do próximo Plano Safra. Além disso, essa live também
que aconteceu entre o presidente da Caixa Econômica e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também foram anunciadas as aberturas de 21 novas agências da Caixa Econômica Federal, que vão ser exclusivas para o agronegócio, para os clientes que são do agro. Essas 21 agências estão espalhadas pelo Centro-Oeste, Sudeste e também pelo Nordeste do Brasil. O fim de uma disputa que se arrastou por 16 anos na Justiça pode comprometer a renda de centenas de produtores que vivem em uma região da divisa entre o Mato Grosso e o Pará. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou um pedido do governo de Mato Grosso que queria estender o limite territorial do estado. Agora, quem produz naquelas terras pode ter a compra de insumos e a comercialização da produção tributada em 12% nas operações. E quem vai explicar esse caso para a gente é o jornalista Luiz Patroni. Boa tarde, Patroni. Como é que está essa discussão? O que você traz para a gente? Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Está com um ar de preocupação, né? Especialmente, claro, para aqueles produtores que estão inseridos nesse problema, né? E qual é o problema? Como você disse, uma disputa que durou quase 2 décadas, né, na Justiça, onde o estado de Mato Grosso, né, questionava o marco que faz a divisão territorial dos estados, Mato Grosso e Pará, pleiteava uma área aí que dá algo em torno de 2 milhões de hectares aproximadamente, e que as propriedades que estão inseridas nessa área de aproximadamente 2 milhões de hectares, no estado do Pará, como é um trecho que estava em litígio, essas propriedades tinham a sua inscrição aqui em Mato Grosso, né? Portanto, agora, com essa decisão aí no ano passado, cria-se esse embaraço, né, documental, fiscal, territorial e também aí sanitário. A gente tem uma arte que a gente vai ilustrar para o nosso telespectador que não conhece especificamente esse caso, qual região a gente está tratando, né? A gente está falando ali no extremo norte de Mato Grosso, né, na divisa, claro, com o Pará, e a divisão era com relação a esse salto de 7 quedas. Havia uma dúvida, né, um questionamento de Mato Grosso quanto ao ponto exato, né, se a divisa dos estados deveria ser a partir do salto de 7 quedas ou uma cachoeira de 7 quedas, né, que leva o mesmo nome, mas aí é em outra região. A área em verde é a área que hoje pertence ao estado do Pará e que foi confirmada pelo STF, né, o ano passado, como sim do território do Pará. A gente vê ali que é uma espécie de um triângulo, né, que vai ali do extremo leste de Mato Grosso, na região de Vila Rica, até subindo mais à esquerda do estado, ali no mapa, né, justamente onde está a área mais preocupante. Todas as propriedades que estão ali, são cerca de 380 propriedades, elas estão inscritas, têm a base documental toda aqui em Mato Grosso, mas estão em solo paraense. Tem a sua comunicação, a sua comercialização toda com o estado de Mato Grosso, por não ter acesso, inclusive, a municípios do Pará. E aí, agora, com essa decisão, né, no ano passado, está findando um prazo para que essa documentação seja alterada para as bases lá do estado do Pará. E aí sim, essas regiões, esses produtores terão passar a pagar imposto, né, sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, tributado em 12% nessas operações, que passarão a ser interestaduais. Uma situação bastante complicada ali para esses produtores. O presidente do Sistema Famato, Normando Corral, falou com a gente. Vamos ver o que ele comentou sobre esse tema na avaliação da Famato. Olha só. O acesso dessas propriedades, principalmente na região de Alta Floresta, no maior número, ocorre também na região de Vila Rica, mas em menor número, porque ali é uma parte menor. Não tem acesso nos municípios a que eles irão pertencer no estado do Pará. Se você pegar um exemplo, algumas propriedades estão ali que elas passam a fazer parte do município de Jacareacanga, no Pará. E da propriedade até Jacareacanga dá mais de 1.000 quilômetros, porque eles não conseguem ter acesso direto ali, já que tem algumas reservas indígenas e a base aérea do Cachimbo, que interrompe de fora a fora esse trajeto. Então eles têm que voltar, entrar na 163, para depois subir de novo para voltar para Jacareacanga. E isso aí que a gente tem que ver como é que fica. Essa é na questão de comunicação. Então aí a questão sanitária, fiscal e fundiária tem que ser decidida. Tem que ter dado, o que a gente está pedindo é um prazo até que os dois estados possam chegar a uma conclusão de quem vai fazer o que e aonde. O que nós estamos pedindo, antes de mais nada, é prorrogação desse prazo. Para quê? Para que possa se comercializar, por enquanto, livremente, para que não sejam impedidos. Principalmente no caso da agricultura, que agora tem colheita de grãos. Pois é, essa prorrogação desse prazo que o presidente da Famato diz respeito, né, porque o prazo estipulado para essa alteração documental, especialmente no que diz respeito à questão sanitária,
né, ou seja, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, né, passaria esses dados, né, para o Instituto de Defesa Agropecuária do Pará, a ADPará, o prazo é dia 15 de março já, portanto daqui a algumas semanas, o que significa um prazo muito curto na avaliação aí dos produtores e do próprio sistema FAMATO. E a grande preocupação é de fato como ficará a situação desses produtores, caso esse prazo não seja dilatado, né, justamente porque é um momento de colheita, isso falando em grãos, né, mas há também a comercialização de gado e como a gente viu ali, fica difícil fazer essa movimentação para outras regiões ali do estado do Pará e não para o Mato Grosso, justamente porque não há acesso. O presidente da FAMATO também falou sobre essa eventual cobrança, né, tributação ali para esses produtores, caso esse prazo não seja dilatado e essa questão não seja resolvida. Vamos ver o que disse o Normando Corral. Tudo que eles estavam comprando, como se estivesse comprando dentro do estado do Mato Grosso, vão acabar tendo que pagar impostos, porque vai ser uma transação interestadual. E tudo que eles vão vender também. Então é isso que nós estamos falando para o secretário de Fazenda do estado do Mato Grosso, para o secretário de Fazenda do estado do Pará, para que a gente veja como vai ficar. Senão você acaba não permitindo a comercialização de toda aquela região, já que eles não têm acesso para fazer isso ao estado do Pará, que é o estado a que eles pertencem. Nós temos um problema desse parecido, não é igual, em Rondolândia, estado do Mato Grosso. Toda a comercialização deles, por causa de acesso, é feito com o estado de Rondônia, certo? E não com o estado do Mato Grosso. Por quê? Porque não tem um acesso para o estado do Mato Grosso, o acesso mais fácil lá é o estado de Rondônia. Então, há algumas coisas que o estado pode fazer, o estado do Mato Grosso, principalmente em diferencial de alíquota, para que possa fazer essa comercialização. Mas para isso, chegar nesse denominador comum, precisa de um tempo. Não é do dia para a noite, não é agora chegando dia 15 e falar agora vocês não estão no estado do Mato Grosso, estão no estado do Pará e daqui para frente começa assim. Não dá nem tempo de nenhum dos estados resolver essa questão. Muito bem, nós entramos em contato com o governo aqui de Mato Grosso, o secretário de Desenvolvimento Econômico falou com a gente sobre o tema, mandou um vídeo, vamos ver. O governo do Mato Grosso procurou o governo do Pará, existe uma tratativa entre as duas secretarias de Fazenda, entre os dois institutos de defesa agropecuária e entre as duas procuradorias dos estados, para que se construa, muito possivelmente, um termo de cooperação técnica entre os dois estados, para que se minimize a questão não só sanitária, da fiscalização de defesa sanitária, como também da questão fiscal. Essa região que era Mato Grosso e agora é Pará, não tem ligação terrestre nenhuma com o estado do Pará, a ligação é toda com o estado de Mato Grosso, os negócios, as compras de insumos, as vendas de matéria de commodities, é toda em Mato Grosso, e para que eles não tenham uma perca muito grande, quer dizer, não fiquem viabilizados na sua produção, não só de produtos agrícolas como de produtos pecuários, os dois estados estão conversando para solucionar essa situação. Esse prazo foi, a princípio, acertado entre os dois institutos de defesa e eles já estão conversando para que se aguarde a tratativa num âmbito mais macro entre os dois governos para que se resolva a questão de uma forma como um todo. Muito bem, nossa produção também entrou em contato, né, com o governo do estado do Pará, que por meio de nota informou que a Secretaria de Estado de Fazenda do Pará disse que realizou reuniões para estudar uma maneira de facilitar a transferência dessa inscrição para o estado do Pará, dessas inscrições, melhor dizendo, e assim regularizar a emissão das notas. A Secretaria explica ainda que, de acordo com o princípio da isonomia tributária, não é possível conceder isenção de tributos para contribuintes que vivem especificamente em uma determinada região. Então, ainda é um impasse essa situação, Priscila. A gente está falando ali de uma área de 2 milhões de hectares, mas a área principal ali, né, que a gente viu no mapa ali, que é apontada até pelo Normando Corral, entre Paranaíta e Alta Floresta, né, aqui em Mato Grosso, envolve aí cerca de 300 mil hectares aproximadamente, né? Além dessa questão fiscal, ou seja, tributária, né, a preocupação é justamente a questão sanitária. Por quê? Você vai movimentar gado, vai movimentar grãos, você precisa emitir notas do Instituto guias, né, do Instituto de Defesa Agropecuária. Então, se o prazo não for dilatado, né, a partir do dia 15 já terão que fazer essa emissão via Pará. E aí tem que ver como é que fica a situação desses produtores. A gente vai, claro, seguir acompanhando por aqui os desdobramentos. Priscila. Obrigada, Patrone. A gente fica de olho em qualquer tributação aí extra que recaia sobre os nossos produtores rurais, que a gente não quer isso. Obrigada, Patrone. E ainda sobre tributação, a gente lembra que membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS,
vão se reunir na sexta-feira para discutir a prorrogação ou não do Convênio 100, que reduz a base de cálculo do ICMS no transporte de insumos entre os estados. Além disso, também vai estar em discussão o Convênio 52, que reduz o cálculo de ICMS nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.